vou te mostrar antes e depois impactantes de casos dos meus clientes de nanopigmentação. Fica nesse vídeo e acompanhe até o final. Eu sou Dayara Ketwin, especialista em nanopigmentação capilar e de barbas, professora de dezenas de alunos que utilizam o meu método para faturar mais e se tornar especialista em nanopigmentação capilar. Eu vou trazer o primeiro caso do meu cliente Jorge. O Jorge já esteve fazendo um procedimento alguns anos atrás. O Jorge, vamos analisar aqui juntos. Foi um caso de prótese capilar, então ele removeu a prótese capilar por ela incomodar demais, por conta do suor, por conta dos cuidados. Então ele não tinha essa liberdade também de às vezes entrar na piscina e no mar, por conta do cheiro também que acaba ficando. Porque a prótese capilar é um caso que tem que ter manutenção todos os meses. Então isso incomodava ele e a gente fez a nanopigmentação ali, o efeito raspado. E ele até me falou depois assim, por que eu não descobri isso antes? Vamos avaliar juntos o caso dele. Como vocês podem ver, o folículo capilar do Jorge, ele é um folículo um pouquinho mais espesso, ele é mais pretinho, então eu usei ali uma tonalidade de pigmento num preto mais intenso e também um pouco no médio ali para criar um efeito 3D. Pode analisar que toda essa parte ali da região da coroa, então aqui nessa primeira foto a gente está vendo o cabelo tá comprido e aí depois o cabelo raspado, aonde não tem, que foi feito o procedimento, acompanhou com o cabelo natural dele. A linha frontal, que é essa segunda imagem, também foi escolha da entrada que ele gostaria, foi uma entrada um pouquinho mais alongada, um pouquinho mais aberta, mas também deixando um efeito bem natural ali na linha frontal para trazer naturalidade. Então, observando no geral em cima da cabeça onde ele não tinha, e observem também o efeito ali de densidade lateral, como a nanopigmentação acompanhou o natural já dele. Agora, vamos para o segundo caso. O segundo caso é do Jaci, é um cliente que veio até começo desse ano. Ele também fazia uso de prótese capilar e ele estava muito inseguro para fazer nanopigmentação. E aí ele me chamou no WhatsApp, eu falei, vamos fazer uma consulta presencial, tirando todas as suas dúvidas. E aí, depois que a gente fez a consulta, ele se sentiu seguro, até por questão de ele também não gostar de fazer uso de prótese capilar, pelo mesmo incômodo ali de suar. Então, como ele faz exercícios de corrida, incomodava muito pelo calor e também pelo suor. Ele falou que coçava muito a cabeça. Então, a gente tem essa solução, né, que no caso dele, ele foi até ver para fazer transplante capilar, mas como ele tem pouca densidade de área doadora, ele não pôde fazer o transplante capilar. Então, a única solução para ele foi a nanopigmentação. E ele foi um cliente que não conhecia esse procedimento, e aí ele pesquisou e chegou até mim. Então, podem ver também, no caso dele, como o efeito raspado dele, como ele já é um senhor ali que tem uns 55 a 60 anos, eu não consigo lembrar bem agora, mas ele tem os folículos capilares bem fininho e mais claro, então ele é um cinza um pouquinho mais claro, então eu usei tonalidade de preto diluído mais claro com o médio para também criar o efeito 3D. Podem notar na foto aqui do depois, como toda a parte ali superior acompanhou também o cabelo lateral dele. Ele também deixou um feedback que eu vou colocar aqui para vocês, e ele comenta até hoje, assim, nos meus trabalhos, como ele ficou realizado com essa escolha que ele fez. Agora vamos falar do terceiro caso de antes e depois. Esse foi um dos casos muito especial que eu já atendi do Kleber. O Kleber, ele também me encontrou pelas redes sociais, ele também não conhecia o procedimento, ele teve, eu vou contar a história dele agora, ele teve um problema que aconteceu com ele na infância. Quando ele tinha lá os seus 12 anos de idade, ele morava no interior e trabalhava em plantação de fumo. Ele teve um problema que naquela época eles não usavam equipamentos de proteção. Quando se colocava veneno na plantação de fumo,
acabou que ele mexeu muito naquele veneno e inalou, e aí ele teve que ir para o hospital, ele ficou muito doente, por 15 dias ele quase morreu, e aí por conta desse veneno ele perdeu toda os pelos da cabeça, os cabelos, pelos da sobrancelha e o cabelo também. O da sobrancelha voltou, mas os cabelos não voltaram mais. Ele fez bastante tratamento ali para ver se voltava, estimulava, mas não, todos os folículos dele acabaram morrendo e não teve reversão. Então, ele passou basicamente a vida dele toda, 30 anos, 30 e poucos anos, se sentindo muito inseguro. Até ele comentou comigo que quando ele ia para academia, as pessoas olhavam ele assim como se fosse um bicho esquisito, vou usar bem as palavras que ele usou. E aí depois que a gente fez esse procedimento, foi um desafio para mim, que foi o primeiro cliente que eu tive que fazer todo o desenho da cabeça, que geralmente quando a calvície ela afeta a maioria dos homens, eles ficam com aquela faixinha aqui, né? E perdem somente o topo. Então esse foi um caso, assim como a alopecia universal, que são casos raros de os clientes perderem todos os pelos do corpo, né? No caso desse cliente, ele só perdeu da cabeça, mas eu tive que fazer todo o desenho de trás, das laterais, então foi um desafio para mim. Só que eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu obter um resultado final que ficou muito natural. Eu usei ali 3 tipos de agulhas para conseguir fazer que o cabelo ele sempre vai começar mais fininho e vai subindo médio e vai subindo um pouquinho mais grossinho. Então a gente conseguiu fazer esse efeito também de tonalidades, a gente usou 3 tipos de tonalidades para alcançar esse resultado natural. E ele me mandou uma mensagem depois de uns dias ali, deu 40 dias de cicatrização do resultado final, que eu fui um anjo que apareceu na vida dele, e que ele estava muito feliz que ia para academia sem boné, e que as pessoas estavam perguntando por que ele não deixava o cabelo crescer. Então ele estava realizado. Ele até deixou também um feedback aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Agora eu vou trazer o último caso de antes e depois, também de prótese capilar, que foi o meu cliente Fábio. O Fábio, ele veio no ano passado e ele também me procurou por conta do incômodo, não só do incômodo da prótese capilar, mas que o filho dele sofria bullying na escola. Vocês acreditam nisso? Sim. Infelizmente, ele se sentia muito desconfortável que o filho dele tivesse que passar por essa situação na escola, porque o pai usava peruca. Era isso que os amigos dele falavam para ele. E aí, o pai dele, se importando com o filho, ele decidiu fazer a nanopigmentação capilar, sem possibilidades de fazer um transplante capilar. Porque, até eu trouxe aqui as imagens dele, como vocês podem ver, ele usava o cabelo mais comprido e a prótese ia ali por cima, onde não tem cabelo. E eu trouxe também, depois que a gente raspou o cabelo dele, podem analisar que o cabelo dele é pouquíssima densidade, é um cabelo muito claro. Não tem como fazer transplante capilar nesses casos, então a única solução realmente é a nanopigmentação. A gente fez 3 sessões no caso do Fábio. Eu usei um pigmento mais claro nele. Os folículos capilares dele extremamente finos, eu tive que usar a agulha mais fina, realmente de acabamento em todo o procedimento. Também fiz o efeito 3D, no caso dele, deixamos as entradas mais alongadas, por gosto dele de deixar um resultado mais natural. Esse ano, como o folículo capilar dele é um folículo capilar mais claro, e o procedimento ficou todo claro, ele me procurou novamente. Eu acho que ele fez o procedimento em agosto ou outubro do ano passado, e aí ele me procurou recentemente. O natural dele estava ainda incomodando na questão do quê? A parte de cima estava acompanhando com o cabelo existente, porém estava claro por conta do folículo capilar dele ser mais claro. E aí eu falei para ele, olha Jorge, o que dá pra gente fazer é fortalecer um pouquinho na parte de cima e descer no efeito degradê, acompanhando ali o seu claro na lateral. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho, a gente consegue fazer em uma sessão ali de retoque, e ele fechou. Eu não tenho imagens ainda dele, porque o procedimento ficou muito vermelho, mas ele vai retornar ali para a gente conseguir fazer essas imagens. Mas também a gente sempre consegue fazer esses ajustes. Então, mais que o cliente...
A gente sempre tem que entregar um resultado natural, acompanhando o cabelo do cliente. Mas nesse caso, como a densidade é muito baixa e ele quis fazer esse ajuste, nós como profissionais temos sempre que analisar se dá para fazer, se não dá para fazer, então tem que ter essa visão técnica ali, e no caso dele deu para fazer esse fortalecimento para deixar ele ainda mais feliz, porque ele joga futebol, e aí ele falou que às vezes no sol acabava brilhando demais, então não aparecia muito a nanopigmentação. Mas ele estava muito feliz também com o resultado, está muito feliz com o resultado, até porque os amigos nem notam que não é cabelo, todo mundo acha que ele fez transplante capilar, e por que ele não deixa crescer? Aí ele diz, não, deixa assim mesmo, eu vou manter raspado. Então eles acabam até às vezes escondendo que não é um procedimento, e é isso que tem que se entregar na nanopigmentação, a naturalidade. Bom, gente, esses foram os 4 casos de antes e depois de nanopigmentação capilar. Eu trouxe alguns casos ali que foram bem diferenciados, diferente do normal, que é só aqueles clientes que têm o grau de calvície, né? São casos especiais. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir, comentar e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo.